Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Papo de Sócio. Vamos aguardar a turma chegar e hoje vou bater um papo trader com meu amigo João Ascoli. Guardando aí a turma chegar. Luiz Guilherme foi o primeiro a chegar, seja bem-vindo. Vamos lá, aguardando o pessoal chegar. O João já tá aí. Já pediu para entrar. Vamos lá, João. Tá tudo certo com o áudio, pessoal? Falem aí nos comentários se o áudio E aí, tá tudo bom. certo? Tudo certo, João. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Hoje eu bem, tô cara. sem fone, mas tá beleza. Então, perfeito. E aí, já acompanhou a bolsa hoje? Tu mandou, tem que mandar, avisa o pessoal aí para mandar lá nos grupos, o pessoal acompanhar, que hoje vai ser um bate-papo bem Eu já interessante. aí tá mandando ali pra gente. Já, daqui a pouco o pessoal. Cara, o mercado meio xoxo, assim, o mercado sem. Ele até segue a dinâmica dos últimos dias. A gente teve aquela porrada muito grande naquela sexta-feira, depois a gente vem corrigindo. Tem alguns setores aí que eles se destacam. Inclusive, a gente vai falar depois aí o que tá bem, o que tá ruim, o que seria melhor evitar. Mas é inegável que a gente está num patamar de decisão, assim, porque a gente teve aquele fluxo muito forte do começo do ano, a gente tem um net gringo positivo, quem faz preço na nossa bolsa é gringo, ponto. Alguns setores performaram melhor nessa pernada. Uhum. Te mutou aí? Mutou. Não, Agora, não, aparece. Cara, deu o alerta da Defesa Civil aqui de São Paulo. Vai acontecer alguma coisa. vixe, vai cair as luzes aí tudo, velho. As árvores aí, cuidado aí. E alguns setores performaram melhor, outros piores. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente separar os setores para estar posicionado, qual que é o cenário de mercado. A gente estava tendo uma discussão agora importante no grupo na questão do contexto, que assim, tem cenários que tu tem que ter uma posição mais ativa, mais direta, aquela posição de beta do mercado. Tem outros cenários que tu tem que ter uma posição mais defensiva. E assim, tu não precisa estar exposto sempre ao risco. Tu pode, como a gente sempre fala, pô, tem horas que tu tem que botar a bunda na parede. Sim. E outra coisa que é muito importante, que a gente tem que falar hoje, assim, a questão hoje um papo trader, assim, vai ser bem interessante. A questão do tipo da operação que a pessoa tá procurando e também como que ela gerencia esse risco. Porque eu tava escutando uns papos e tal, recebi umas mensagens e isso me chamou muita atenção, sabe? O pessoal tava conversando, pô, será que Banco do Brasil é compra? Banco do Brasil é venda? Depende. Depende. Uhum. Porque assim, tu pega um fundamentalista que está alocado em Banco do Brasil há muitos anos, ele está carregando lá tranquilo. Tu pega um cara que comprou no começo do ano, ele está tranquilo. É aquela questão do universo operacional. Pô, o cara que comprou hoje de manhã e zerou no leilão, ganhou dinheiro. Então, pô, comprar hoje, tipo, qual que é o teu universo operacional? Pô, tu tá procurando uma operação por opções, tu precisa um papel que tenha momento. Banco do Brasil é um papel que ele tem um beta muito grande de mercado, de IBOV. Então ele precisa do IBOV andando, precisa das métricas de risco diminuindo. E tudo depende do prazo operacional, a janela operacional que a pessoa está olhando. Às vezes, uma operação ela pode ser para um perfil operacional uma venda, e para o outro cara que tem uma janela mais longa, pode ser uma compra. Tipo, não tem problema nenhum. Existe esse tipo, hiato temporal entre os tipos de operação e não tem problema nenhum nisso. O pessoal do giro, muitas vezes, pô, o papel está subindo muito, mas o pessoal viu uma distorção no intraday. Esse é o edge do giro. Mas em compensação, para carregar é outra coisa. Uhum. Então, isso é
um ponto extremamente importante. E tem uma outra questão. Também, o Banco do Brasil é compra ou venda, não sei o quê. Depende, de novo, depende do teu perfil operacional, o que tu está olhando, o que tu olha, o que tu acompanha o mercado. Ah, é fluxo, é gráfico, é o contexto do mercado, tem uma visão mais macro. Eu até falei nos meus grupos lá, esses dias está o texto lá na Investify, que assim, eu não tomo nenhuma decisão no mercado. É uma frase de um amigo gestor meu, que eu concordo, e é o que eu faço. Por exemplo, eu não tomo nenhuma decisão no mercado unicamente por análise técnica, mas eu não tomo nenhuma decisão do mercado sem consultar a análise técnica. Ponto. Então, são perfis, assim como tem gente que analisa apenas a análise técnica ou o fundamentalista, o cara do fluxo. A questão é tu conseguir alocar o tipo de análise que tu está fazendo para o prazo que tu está olhando. Por exemplo, o cara que é fundamentalista. Pô, não adianta tu ser fundamentalista e querer que o mercado desconte a tua análise de 2, 3 anos em 2 semanas. Pô, às vezes rola. Pô, às vezes rola. Tudo bem. Mas no curto prazo, o fluxo é soberano. O fluxo que eu digo, preço, análise técnica, o contexto. O caso de Brava. Pô, tem muita gente que vai falar, pô, Brava tem upside. Tudo bem, não vou entrar na seara fundamentalista. Mas está com um momento muito feio. Então, Sim. assim, pô, tu é fundamentalista e tu tá tranquilo na tua análise, tudo bem. Mas agora, tu comprar um papel e misturar análises temporais, uma questão fundamentalista, e tu te incomodar com a questão preço, isso tu tá errado. E isso é um ponto que muita gente faz, sabe? E isso às vezes me preocupa, vendo tipo, o pessoal que está começando no mercado. E daí tem um outro ponto, que é a gestão de risco. O pessoal fala, gestão de risco é importante, óbvio que é. Mas o pessoal vê muita gestão de risco como uma questão amadora. O pessoal vê que o stop é a tua gestão de risco. Não. O stop é uma parte da tua gestão de risco. Digamos que tu tenha um book, falar em termos profissionais, de 1 milhão. Pode ser 100 mil, pode ser 10 mil. Teu dinheiro que tu tem para o trade. Não estou falando nem de investimento, para o trade. Pô, tu viu uma oportunidade hoje em Banco do Brasil. Tu só viu a oportunidade em Banco do Brasil. Tu vai alocar o teu 1 milhão em Banco do Brasil? Não. Não vai, Não pô. vai. Mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Ah, eu só tô vendo essa oportunidade, eu vou botar em Banco do Brasil. Ou vou botar em JBS, seja no que for, para cima ou para baixo. Não. Existem métricas que te ajudam. Por exemplo, digamos que tu alocou. Qual que é o percentual? As pessoas precisam saber calcular isso. Ah, é difícil? Óbvio que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria dinheiro no mercado. Mas é difícil. Sim. Por exemplo, tu tem o teu book de 1 milhão, que nem pode ser, digamos, 100 mil. Vamos fazer 100 mil. Daí tu viu uma oportunidade, mas tu só viu aquela oportunidade. Então, pô, faz uma análise de risco. Qual que é o percentual que aquela ação... Qual tu tem uma análise, tá? Pô, eu compro aqui por determinada coisa e estopo em determinado valor. Tá, quanto que isso vai te machucar daquele teu book? Uhum. Daí tem outras métricas também, até para tu conduzir no positivo. Por exemplo, qual que é a volatilidade daquele ativo? Qual que é a volatilidade da tua carteira? Qual que é o beta da tua carteira? Às vezes o pessoal fala, pô, estou diversificado, diversifiquei. Seja para trade ou para fundamento. Ah, tenho 6 ativos, beleza. Os 6 são bancos. Ah, Não está de... outro, tá outro, alocado, na verdade. exatamente, pô. Teu risco da carteira é extremamente grande para uma variação percentual que pode acontecer. Tu pode comprar os 5 bancos? Pode comprar os 5 bancos. Diminui o tamanho. Aí Ah, tem aquele caso, o cara fala assim, não, estou diversificado. Aí tu vai olhar a carteira dele é Prio, Brava e Petro. Tipo, pô, compra uma exatamente. Pô, petroleira tu logo tem. então, pô. Sim, pô, Sabe? tu tem por exemplo, pô, esse caso é legal. Petrobras, Brava e Prio. No curto prazo, elas são empresas relacionadas a petróleo. Sim, são. Mas elas têm uma dinâmica diferente no curto prazo. E a gente sabe disso. O próprio price action, a própria tendência delas, mostra essa questão. Tipos de administração também diferentes, né? Tem isso. Exatamente. São questões diferentes que impactam.
Daí muitas vezes o pessoal fala, pô, o petróleo subiu, Brava tem que estar subindo. Não. Tu quer comprar petróleo? Tu compra petróleo. É mais fácil. Exato. Ah, mas eu não consigo comprar petróleo lá fora. Então, não, então vai para outra coisa, entendeu? Porque essa questão da diversificação é extremamente importante. Por exemplo, tem horas que o teu book, pensa aquela conta dos 100 mil, ele tem que estar mais direcionado com beta de mercado. O mercado está subindo. Então, tu pesa a mão nesses 100 mil, diversifica em determinados setores. Dentro disso, vão ter papéis que têm uma volatilidade maior. Só que a volatilidade, ela acontece para os dois lados. Então, se tu alocar 20, 20, 20, 20, 100 dividido por 5, se o papel que tem uma volatilidade maior, se subir, pô, beleza, tu ganhou mais, mas a gente sabe que não é assim. O mercado é um sobe e desce. Então, se ele tem uma volatilidade maior, às vezes a alocação dele tem que ser menor no teu book para acomodar essa variação de volatilidade. Então, além disso, tu tem que saber quais papéis tu vai ter, qual que é a correlação dele, qual que é a tua exposição que tu está disposto, qual que é o cenário de risco do mercado. Pô, eu tenho 100 mil para trade, tenho 1 milhão para trade. Tudo bem, mas qual que é o percentual que tu vai alocar? E tem cenário, tem horas que tu não precisa estar alocado, tem horas que pô, realmente não tem assimetria, não tem oportunidade. Se o mercado subiu, tu surfou o mercado. Isso eu fiz mês passado. Tinha aproveitado a alta do mercado com beta grande. O mercado chegou em determinadas regiões que estavam me incomodando, a volatilidade da minha carteira estava extremamente correlacionada com o mercado. O que eu fiz? Eu diminuí o meu beta direcional e protegi algumas posições. Então, a pessoa tem que entender que não é porque tu viu uma oportunidade que tu vai alocar 100% do teu book naquela oportunidade. Tem um tamanho, tem uma volatilidade, tem uma correlação. Outra coisa, às vezes tem um setor que gosto muito de analisar setores. Papéis andam juntos para os setores. E, pô, tem um papel que destoa de um setor. Cara, às vezes é uma notícia, às vezes é um fluxo específico. Então, muito cuidado com isso. Pô, tem setores que estão pesados. E o mercado muda também. O pessoal, já vi isso, que o pessoal eles não conseguem discernir que tal num fim que acabou o ciclo daquele setor, sabe? Tipo, tá Sim, uma rotação. isso, exatamente. Essa questão do rotation, a rotação é extremamente importante. Pega os frigos. Frigos, a gente aproveitou muito no ano passado os frigos no segundo semestre. O ano inteiro também teve uma galera que pegou lá de antes. Eu ainda não estava no Investify. Mercado muito forte, uma tendência muito forte e o setor pesou nesse ano. Teve uma rotação, até pela questão de valor, variáveis lá de fora pesaram, variáveis de análise técnica, variáveis de fluxo pesaram. Então, tu diminui tua exposição e em determinadas situações tu pode até abrir operações vendida. Por exemplo, eu fiz uma operação vendida em JBS esses tempos, na última série de opções. Tinha fluxo, tinha dinâmica quantitativa perfeita. Daí a gente volta para a história do book. Eu aloquei 100% do meu dinheiro do book de trade em JBS? Não. 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 Então, tu tem um percentual que performou muito bem, tem outros papéis que não andaram tanto, tem os papéis que, pô, se tu tem que cortar a perda rápido, só que tu tem que deixar o que está andando continuar, só que sempre respeitando o percentual. E assim, às vezes o papel vai esticar tanto que assim, ele já está. O resultado dele já merece uma realização para te não ficar tão exposto à própria volatilidade, ao repique dele. Que isso vai impactar negativamente o teu book. E assim, ele vai falar, pô, o João está falando coisa muito difícil, porque, pô, isso aí é uma gestão de carteira. Mas, cara, tu precisa ter isso. E isso não é só para o trade, é para o longo prazo também. O Murilo sabe, pô, às vezes a gente vê na esfera carteiras boas, muito boas, carteiras vencedoras. Só que elas estão extremamente alocadas em alguns setores. E, pô, a partir do momento que tu está extremamente alocado em algum setor, por mais que tu seja vencedor, pô,
tá na hora, às vezes, de tu, às vezes, diminuir a mão naquela exposição, ou rotacionar para outra coisa, ou até fugir do risco naquele. Mas tu não evitar uma exposição extrema a setores, porque assim, pô, se tu acerta a exposição e tu tá muito alocado, pô, é ótimo. Só que não é assim que funciona. Sim. Não, tu não vai, tu não vai tipo, acertar o cu da mosca todo dia. Então, por isso que esse manejo, ele é extremamente necessário, o tamanho da posição. Porque assim, pô, tal papel, o mercado subiu e eu não estava alocado, um exemplo, estava alocado em outros papéis. Mas, pô, tu tem que ter essa análise de contexto. O mercado está subindo, o Ibovespa, digamos, o exemplo do começo do ano. Poderia ser o exemplo do ano passado. O mercado está caindo, o mercado está mais volátil. Diminui tua exposição ao mercado, a Brasil. Vai para outras variáveis. Tinham papéis que estavam performando bem. Era hora de tu buscar papéis que tinham uma correlação inversa com o índice. Em compensação, quando esse beta do mercado começa a andar, papéis com beta do mercado começam a andar, tu pesa a mão. Tem um exemplo engraçado. A gente sempre brinca com a questão de Cogna, Conga. Pô, foi um do papel que mais subiu no ano. Beleza, tudo bem. Tem o cara diz, pô, eu quero comprar Conga. Tá, tudo bem, compra. Mas ó, tem uma volatilidade alta. Tu vai alocar qual percentual da tua carteira, mesmo para trade, do teu book, nisso? Pouco? Andou mais. Beleza, é um papel que tem uma volatilidade maior. Tem outros papéis que têm uma volatilidade menor. Então, esse manejo é essencial. E isso vale para qualquer janela operacional. Não estou falando só para o trader, estou falando para o cara que está carregando por longo prazo. A mesma coisa, tipo, para os clientes de espera, a gente faz muito. Tem gente que quer ter uma exposição mais direta à bolsa, tem gente que quer ter uma exposição mais indireta, tu pode fazer por ETF, tem gente que não quer risco. Pô, eu quero só proteger meu patrimônio. Tudo bem. E mesmo quem quer risco, tem horas que, pô, tu vai tomar, sei lá, 30% de risco na carteira mais. E esses 30% é aquele book que a gente vai dividir ainda. E 60%, 70%, tu vai ficar sem tanto risco. Pô, vai para renda fixa mais segura. Não aqueles títulos que tem uma volatilidade extrema. Então é tudo uma questão de perfil, assim. E, pô, falei bastante e nem te deixei falar, cara. Acho que faz meia hora que eu tô falando. Não, tá legal. Tô aqui aprendendo, tô assistindo de camarote a aula. Não, porque essa questão da diversificação é extremamente importante, sabe? Teve um camarada aqui, o Rogério, ele perguntou qual o tema da discussão. A gente está batendo um papo trader aqui, Rogério. A gente está comentando, na verdade, erros comuns de investidores no geral, né? Então a gente está comentando um pouco a simetria de risco, alocação, diversificação. Tá? O João está comentando algumas situações que chegam para a gente lá no clube, né? E é interessante essa abordagem para a gente entender o que a gente deve fazer nesses momentos, né? E tem uma métrica que ultimamente eu tenho pensado muito, João, é justamente isso, assim, eu penso sempre, quanto maior o risco, menor a mão. Sim, a volatilidade. Pô, o pessoal do giro que está acompanhando aí. Pô, em dia mais volátil, eu gosto de giro, ponto. Mas em dia mais volátil, tu tem que diminuir. Por quê? Porque o mercado vai andar mais. Mas se o índice andar 2.000 pontos, eu vou ganhar mais. E se cair 2.000? E aí? E a mesma coisa vale para as ações, pô. Tem papéis que tem uma volatilidade maior, tem papéis que tem uma volatilidade menor. E eu não estou falando volatilidade implícita, é a volatilidade histórica, quanto que ele está andando. Tem papéis que estão num range travado. Então, tu entender esta variável, entender o tamanho do risco que tu está correndo em cada papel, entender a volatilidade que ele pode te oferecer para cima ou para baixo, isso te ajuda muito. E, pô, como é que tu calcula isso? Pô, tem uma questão de desvio padrão, qual que é o percentual de certeza daquela curva de sino que tu quer ter em cima dessa conta, qual que é a volatilidade histórica dele, que tu consegue calcular. Pessoal aí já estou muito falado tal VAR, pô, o fundo estopou por causa do VAR. Isso é uma dinâmica de VAR, tá? Pô, eu não sou fundo, preciso ter isso? Deveria. Tu não precisa ter uma dinâmica extremamente profissional. Pô, bateu meu VAR.
Sim. Eu acho para quem, na verdade, inicia, o cara não vai saber o que é VAR, o Não, que é isso aí, não. não vai saber, E, mas ele tem que cara, o saber. básico é acompanha poucos papéis e tu vai entender a dinâmica dele. Tu vai ver que uns papéis vão se mover de forma muito mais rápida que outros. Vamos pegar um exemplo aqui de petróleo. O setor de petróleo só tem 3 papéis, 4, vai, com RFB. Isso, que E ninguém aí você olha. vai ver que Brava é a que mais tem volatilidade, Sim, porque é uma loucura, velho. Entendeu? Por que tem uma volatilidade maior em Brava? Porque é um papel mais arisco, tem a administração que sim, tem precisa ganhar a própria. confiança do mercado, são É vários um, fatores. é um papel que tem jogo no meio, tem trading forte aí, para os dois lados. Os Então dois isso aumenta a lados. volatilidade. Pô, tu quer comprar ou mesmo um short em papéis mais voláteis, tu tem que ele tem que estar ajustado num tamanho que, se der errado, não te impacte tanto. Porque assim, não adianta tu ter assim, meu stop é 1% acima Exato. do preço. Tudo bem, tipo, foda-se que é 1% acima do preço. Só que se tu errou teu tamanho, esse 1%, digamos que vire 10. Ó, é muita coisa, entendeu? Se tu tá com o tamanho errado. E outra coisa, não entra em short, em papel, em single name. O que é o single name? É a ação. Porque, pô, amanhã sai um deal da Brava, que sei lá o que pode acontecer, o negócio sobe 100%. Nesses papéis Pô, se tu, aí é isso é mesmo. isso. Né? Se tu tá por opções, pô, tu perdeu, beleza, segue o baile. Dependendo da estrutura, tu tem que saber o que tá fazendo. Por isso que o tamanho é importante. Uhum. Então, isso é essencial. Acho que essas eram as duas mensagens. Até falei para o Murilo hoje. Pô, não vamos fazer análise de mercado, enfim, porque hoje a gente já estava falando nos grupos, o mercado não teve muita mudança, mas vamos falar desses pontos que realmente são importantes. É. Porque o primeiro ponto, aquele da questão do compra ou venda, sabe qual que foi o ensejo? Porque veio assim, o Egler falou uma coisa, o Vitor falou outra, daí o cara veio me mandar no privado. O que eu acho? Então, pô, eu não sou juiz. Tipo, um, Cara, isso um, aí. um, um. Isso aí. E daí, só que assim, daí vai assim, pô, qual que é a janela de tempo? Murilo sabe, quando eu tô na mesa ali com o Egler, muitas vezes a gente está operando contra. Mas porque são janelas de tempo diferentes. São tipos de operação diferentes. Às vezes ele está comprado em BOVA para carregar para 2, 3 dias. Eu estou pegando uma distorção de índice que eu quero pegar 400, 500 pontos. Isso. Ele não vai fechar a posição dele porque o índice caiu 400 pontos. Ele pode até fazer uma trava lá em cima e depois reabrir quando voltar. Mas essa é a questão. Qual que é a janela operacional? Pô, o Banco do Brasil, pô, sei lá, fechou ali perto dos 30, por aí. Tinha uma região 30 que eu digo na segunda casa decimal. Tem uma região pesada, tem média, tudo. E daí assim, pô, é compra ou venda? Cara, depende. O que tu tá vendo, sabe? Daí volta aquele ensejo. Pô, o cara que comprou hoje de manhã cedo, ou comprou na mínima de 2 dias atrás, mesmo por opções, o cara tá tranquilo. O cara já tá com, sei lá, uns 30, 40, 50% para cima. Sim. Então, depende muito. E nem sempre você precisa ter uma posição. Tipo, pô, Exatamente. comproventa. Às vezes você não precisa fazer nada, não Exatamente. é o teu momento. E Né? esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é esse, janela operacional. Tipo, o que tu quer do mercado? Qual que é o edge? Qual que é a vantagem? Porque tal padrão gráfico vai se formar. Tá, pode ser que se forme tal padrão gráfico, mas se o cara está pensando em amanhã, depois de amanhã, é outra história. Mesmo o padrão gráfico, pô, ele tem a diferença do semanal, do mensal, enfim, muda. Essa questão é importante. O que tu está olhando? Para o cara que está no fluxo, no giro, ou para 1, 2 dias, não vai mudar se, porque pode formar tal coisa lá. Pode, respeito muito, é uma questão de probabilidade. Análise técnica é probabilidade. Se lá na frente fizer, esse cara do giro curto ele vai estar na venda, não vai estar na compra. Sim. Em compensação, o cara que comprou lá atrás, se formar esse padrão de reversão, daí sim, daí pode, ele tem que se ligar. Então, tudo depende da janela. E a gente volta para o outro ponto que tu bem disse agora há pouco, que é a questão do tamanho, que não é porque o cara decidiu comprar tal papel que ele vai alocar 100%. Então, conselho de quem tem ruga do mercado de muitos anos. Dividam a tua questão de investimento de longo prazo, tu precisa disso. Do trade, ponto. E a questão do trade,
Conta É um separada. book, tu tem que manejar, tu quer tirar dinheiro do mercado. Então tu tem que, é uma empresa. Teu book é tua empresa, ele tem que performar. E tipo, tu não é jogador. Jogador perde dinheiro no mercado. Tu tem que saber o que tu tá fazendo. Então, assim, não é porque tu tem 100 mil para, ou 1 milhão, ou 10 milhões, que seja, para fazer trade, e tu viu uma oportunidade, que tu vai botar 100% naquilo lá. Não é assim. Até porque, se tu alocar isso, pode ser que daqui 10 minutos, daqui meia hora, surja outra oportunidade e tu vai ter que sair de lá para fazer. E esse nem é o problema, porque é muito fácil tu desfazer uma operação. A questão principal é o risco. O risco não é o teu stop, não é o 2 para 1, 3 para 1. Quem decide 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, sei lá, é o mercado, é a volatilidade do mercado. Não é tu que decide. É o que o mercado te dá. Tu tem que trabalhar em cima da volatilidade daquele ativo. E tu vai calcular o tamanho da tua exposição justamente em cima da volatilidade daquele ativo. Depois, vale um papel que tem uma volatilidade do cacete. É gap para cima, gap para baixo, daqui a pouco o minério cai, vai ter volatilidade. Pô, tu tem que ter uma exposição menor. Ah, mas teve semanal lá que deu 700% ano passado. Teve semanal esses tempos que deu 1000%. Mas qual que é o tamanho que tu está exposto a isso? Pequeno. É 1000%, é 700% de pouco. Se tu tentar fazer isso com tudo, tu vai quebrar, fato. Não sei quando, mas vai. É o jogo da moedinha. Pode ser que tu jogue a moeda 10 vezes agora e saia cara, mas a probabilidade de alguma hora sair coroa é grande. Então, esse manejo, esse tamanho, essa é a única variável que tu controla no mercado. O teu tamanho. A única. A única. Então, tu tem que saber usar isso. Então, isso é extremamente importante. Tipo, muito. Acho que essa é a mensagem principal, assim. Tipo, até liguei pro Murilo antes e falei, pô, hoje vamos falar disso aí, que isso aí é legal. É um negócio importante que às vezes o pessoal não fala. O pessoal fala, pô, a gestão de risco é botar stop. Sim, tu tem que ter um cenário de stop. Mas o sizing, o tamanho, é muito mais importante que o stop. Sabe por quê? Porque o teu stop tu decidiu, que é tal preço. Só que o mercado pode pular para cima ou para baixo. Pô, eu não tô com o comentário travado, mas o pessoal deve ter aí, pô, quem já tomou um limite de alta na cabeça, um circuit break, põe lá, tu quer comprar ou vender, não tem ordem. E aí, faz o quê? Tu tá com o teu tamanho errado. Se tu tá com o teu tamanho certo, é óbvio que machuca, pô, é uma merda. Eu já passei por isso, já contei em podcast, foi um dos piores dias. Pô, eu tinha que comprar no outro dia, pô, só tinha eu comprando no mercado, tem que todo mundo, porque não tinha vendedor e eu precisava fazer. Tipo, não foi uma perda, mas eu deixei dinheiro na mesa. Tipo, deixei de ganhar, tipo, foi horrível. Só que o pessoal precisa entender essa questão do tamanho, é extremamente importante, e a alocação. E assim, entender a janela operacional. Qual que pensa? Qual que é o teu edge no mercado? O que tu quer do mercado? Qual que é a vantagem que tu tem? Uma das principais vantagens da pessoa física também é o tamanho. Tem muita operação que o institucional não pode fazer, não porque ele não possa institucionalmente, ele não tem tamanho. Ele tem tamanho até demais, no caso. Um trade Consegue para isso. Isso, um trade de semanal. Porra, pra gente é difícil às vezes fechar a boleta da semanal. Imagina pro cara, mas o cara poderia fazer. Só que assim, na cota dele, volta a história do book. O risco não seria compatível. Então ele não vai tomar esse risco porque, pô, não tem book para ele. Então, isso é extremamente importante, sabe? Muito, Cara, muito, muito importante. essa correlação é bem importante. Por exemplo, também você. Tem cara que, pô, ele aloca errado, aloca mais do que deveria e no ativo errado. Um Sim. exemplo, o cara colocar muito dinheiro em semanal, saca? Tipo, Não mas torrou existe. 1000%. Cara, do jeito Não que torrou pra existe isso. cima. Não existe isso. São os piores erros. Que assim, tu tem que fazer uma exposição direcional na opção. Tu tem que saber calcular o notional daquela tua exposição. Sim, sim. Já é um instrumento alavancado, é um ótimo instrumento.
Mas tu tem que saber. É muito fácil o cara pensar assim, pô, se eu botar X a mais aqui, pô, vai dar. Não é assim. Não é. Pode dar, volta a história da moedinha, vai dar certo 10 vezes. Na vez que der errado, tu vai perder mais do que tu deveria. Exato. E pode dar errado na primeira. Pode dar Então, errado na primeira e aí tu e perdeu a daí tua chance já no era, mercado. entendeu? Então, essa gestão de risco, tipo, essa gestão de risco mais profissional, são conceitos que o pessoal tem que entender, precisa entender. É aquela diversificação. Porque a diversificação não é tu comprar 5 papéis. A diversificação é tu ter 5 oportunidades. Se tu não tiver 5 oportunidades, se tu tiver só uma oportunidade, tu vai só naquela oportunidade, mas no tamanho condizente com ela. E o resto tu põe a bunda na parede e espera aparecer outras. Uhum. Essa é a questão. Tu aprender a relacionar o teu tamanho, a volatilidade do mercado, a oportunidade que está aparecendo. Às vezes a oportunidade é muito boa, só que ela é uma oportunidade volátil. Tu tem que ir com tamanho menor, Vale o tamanho condizente. exemplo aí recente, né? Sim, óbvio. Depois, Mas extremamente volátil, tinha que ter sangue frio ali para realmente sim. tempos. O que te deixa tranquilo? Tu tem um book alinhado com o mercado, com as métricas de risco. Por que eu sempre falo métrica de risco? Porque isso é o que mexe o mercado. Daí, pô, teu book está alinhado com o risco. Cara, num dia que nem, pô, aquela porrada que teve uma sexta-feira aí esses dias, cara, tudo vai subir, até bosta voa. Só que esse dia, ele é atípico. Sim, são poucos dias São assim. poucos dias. Outra a gente teve um exemplo contrário, né? Que foi uma porrada para Exatamente. baixo. Exatamente. Daí, assim, o que acontece? Por exemplo, o mercado subiu, pô, o cara aproveitou, beleza. Só que tem horas que, pô, tu tem que comprar guarda-chuva em dia de sol. Pessoal, A proteção é mais barata. Num dia que nem ontem, ela amortece a tua exposição. Mesmo que tu queira continuar com a exposição direcional. Não tem problema, isso é uma questão de perfil. Eu mesmo diminuí minha exposição percentual e eu tenho até um net vendido. Falei pro Murilo, pô, me incomodou uma questão dos contratos, uma dinâmica de trade mais curto, e eu tenho até um net vendido de mercado. Só que está condizente, eu estou vendido com 100% da minha força no mercado? Não, pô. Tem que estar condizente com o cenário do mercado. E isso é muito interessante e importante, que isso que te cria longevidade no mercado e te faz vencedor. Que assim tu não vai estar certo sempre. Não vai, não vai. Às vezes tu vai estar certo e vai perder dinheiro, porque aconteceu alguma coisa. E a única coisa que vai te salvar é o tamanho. é o teu E tamanho. tu saber alocar o tamanho. Ter munição para continuar vivendo, sabe? Se Exatamente. você perder, Isso é se você extremamente perder tua importante. munição, você não vai ter como lutar mais, cara. Então, o Sim, Gabriel perguntou aqui, uma pergunta até interessante. Aumento a mão de acordo com o lucro é uma boa? De- cara, depende do cenário do papel. Pô, qual que é o papel? Qual que é a tua janela de tempo? É uma operação curta? Ou tu tá comprando para longuíssimo prazo? Qual que é o percentual que aquele papel tem na tua carteira? Ele é condizente com o risco? Outra coisa, não é porque tu ganhou o dinheiro que a posição é vencedora que ela vai continuar vencedora. Então, pô, o que mudou do cenário? O que fez ela ser vencedora? Tá, beleza, o papel subiu, digamos. Mas o papel subiu por quê? O mercado subiu. O beta do mercado subiu. Qual que é a probabilidade do mercado subir 2% amanhã? Pô, mais travado. Pode ser que suba? Pode. Mas às vezes, a própria subida do mercado, ao invés de ser a hora de tu pesar mais a mão, é a hora de tu ser mais defensivo. Tu segurar uma parte do que tu levou e às vezes até realocar em outras coisas ou não alocar em nada. Então depende muito da janela do tempo. E sim, tem horas que tu tem que pesar a mão. Por exemplo, começo do ano em janeiro. Teve um dia do payroll lá, teve um dia que saiu muita operação intraday, que foi a operação que foi dormida. Só que, pô, eu não aloquei minha carteira, minha posição direta naquele dia. Fui fazendo aos poucos. Por quê? Porque o risco foi me permitindo aumentar minha exposição em Brasil e eu ainda tinha
tinha, que nem falamos lá, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Pô, eu tinha mais gordura para alocar e o mercado estava andando. Isso é um cenário que tu pode aumentar a posição. Mas assim, a posição tem que ter contexto, tu tem que entender o contexto daquilo. O tamanho que está confortável, o que te fez entrar na operação? Aquilo está presente, melhorou as variáveis? Se tu tem gordura, sim, tu pode aumentar teu tamanho. Então, tudo uma questão de contexto, assim. Onde tu tá, qual que é o cenário de mercado, qual que é o sentimento, qual que é o momentum de mercado, qual que é o momentum daquele papel. Tem cenários péssimos que papéis ruins vão subir, porque eles tem uma notícia, tem news flow, o pessoal tá fazendo até um pump para socar na cabeça. Acha que não faz? Faz, principalmente em papel que fora de índice, que não tem arbitragem, papel sem opção, faz muito. Então tem que cuidar. Então tudo é uma questão de contexto. Beleza, tem mais um aqui para a gente caminhar para os Cara, finais. O vamos Camargo encaminhar para o final mesmo que mutou aí. 100%. João, acredita também que a pessoa deve definir primeiro qual tipo de investidor ele é, se é conservador, moderado ou agressivo, né? Ele botou conservador de novo, mas enfim. E os riscos para cada tipo de investidor, para depois definir qual método de controle de risco assumir, fixo, caixa, critério de Kelly ou VAR. Esse aí, quem que é da Investify? Você Eu acho sabe, que você sabe. eu não lembro o nome dele, é o Camargo, mas eu acho É, que ele é, é da Investimento. não, pô, esse aí sabe bem. Depois manda uma DM que a gente vai conversar. Depende o teu. Acho que tem que saber o teu perfil. Mesmo o trader, existem traders que são mais arrojados. Tem o pessoal que é mais do giro. Tem o pessoal que faz aquele trade de 6 meses. A partir do momento que tu está negociando o preço, tu tá tradando. Ponto. Então, primeiro o teu perfil. Tem gente que tu tem que ter aquela questão do investimento, a tua reserva, tu tem que remunerar a tua carteira de uma forma. E tem gente que está disposto a correr mais risco. Só que a partir do momento que tu está correndo mais risco, tu tem que entender que tu está correndo risco para os dois lados. Então, como é que tu está gerenciando isso, entendeu? Óbvio que é uma forma boa de ganhar dinheiro. Ponto, fato. Só que tu tem que ir administrando o risco. Daí, dentro disso, tu conhecendo o teu perfil, o que tu quer tirar do mercado, tu consegue fazer essa. Pô, ia falar essa baliza, mas pode ser essa baliza. Tipo, qual o critério que tu vai fazer, sabe? Pô, eu vou fazer. Porque o próprio VAR e tal, cara, para fazer é 2 toques numa planilha, não precisa muito. Próprio calcular o beta da tua carteira, a imensa maioria que tá vendo essa live e tem 5, 6 posições não sabe o beta da carteira. Tem que saber. Digamos que tu queira, tu tem uma carteira com beta X, tu quer fazer uma proteção com BOVA. Quantas BOVA tu compra ou vende? Outro dia teve essa aula na mentoria do Eric, Isso. foi bem legal mesmo. Tem que saber. E isso é uma coisa dinâmica. Tipo, o beta de hoje, ele mudou um pouquinho amanhã, entendeu? Pode ter alguma variação, pode ter algum ajuste, alguma descorrelação. Então, tu tem que ir ajustando isso. E a própria volatilidade do mercado impacta, sabe? Então, acho que é extremamente importante tu te conhecer, tu saber o que tu quer. Coisa que eu falo para meus clientes lá da pessoal da Esfera. Cara, tem que saber qual que é o momento da tua vida, sabe? Tem gente que não quer risco nenhum. Pô, tem gente com carteiras gigantes que, pô, o cara tá no momento da vida que ele quer desfrutar, ele só quer proteger. Tipo, ele tá cagando se a bolsa vai subir 10%, 50%, 100%. Ele tá cagando. Ele quer a proteção do patrimônio dele, só isso. Em compensação, tem outras pessoas que estão em fase de acumulação que elas aceitam tomar um risco maior, porque existem determinadas oportunidades no longo prazo, e daí tu vai fazendo esse balanceamento conforme a carteira, conforme o risco do mercado for diminuindo, tu vai pesando a mão nesse direcional. Tu diminui da renda fixa e vai para a renda variável. Só que isso que eu estou falando não é trade, isso é uma questão que é uma janela que demora meses, sabe? Não é uma coisa tipo que muda de um dia para o outro. Não é porque a bolsa caiu 3% que tu vai alterar alguma coisa. Ela pode ter caído 3% por uma variável que pode ter alterado o cenário, sim. Ela pode ter caído 3% porque ela subiu 20% no mês passado, sabe?
Então, é tudo aquela coisa, tipo, é uma questão de contexto. E esse trabalho da pessoa, ele é, ele é curioso, porque ele é artesanal. Quando eu digo artesanal, é que cada pessoa é diferente. A minha prioridade, o meu cenário de vida é diferente do Murilo, que é diferente de vocês. O que eu busco no mercado, a minha experiência no mercado, pode ser para cima, pode ser para baixo, é diferente. Cada pessoa é única. E assim, não é porque eu faço determinado tipo de operação que tu tem que fazer a mesma operação Exato. que eu. Não tem. Não tem. Às vezes tu não tem tempo, às vezes tu não tem conhecimento, às vezes tu não. Às vezes o conhecimento pode ir atrás. Mas tipo, tu não é o teu perfil. Não é o teu perfil. Por exemplo, Tem uma joguei coisa. eu joguei tênis a vida inteira. Eu tenho 1,87. Sempre saquei bem. Porque sou alto. E eu treinava saque. Mas eu sempre fui lento. Eu não podia jogar no fundo da quadra. Eu tinha que matar o ponto logo. Porque, pô, eu era mais alto. Claro, quando eu tinha 12, 14 anos, eu obviamente era menor, mas eu era maior que os caras. O Murilo tem 2 metros, ele era parecido. Então, o que eu tinha que fazer? Qual que era o meu perfil? Pô, eu tinha que sacar e matar o ponto. Senão eu perdia. Quanto mais tempo eu ficasse no jogo, maior a probabilidade de eu perder o ponto. Em compensação, o cara que era um anão, ele sacava mal pra cacete, porque ele era pequeno. Mas, pô, o desgraçado corria pra cacete também. Então, tu entendeu o teu perfil, quem que tu é no jogo, entendeu? O que que tu pode e o que que tu quer. E Isso é extremamente importante. tem uma coisa que eu acho que serve para todo tipo de investidor aí, todos esses perfis, é ter um pouco de malícia também no mercado. Tipo, cara, Sim, ninguém é bobo, sabe? Ninguém tá ali, tipo, de cara, bobeira, é o acredita lugar, no mundo de é o fantasia. lugar. Ah, não, eu vou Exatamente. continuar aqui porque o case é maravilhoso e a diretoria é maravilhosa e não sei o que lá. Cara, não, se Cara, é tiver um o, indício de coisa errada, o mercado vai bater igual bateu o comigo lá mercado, o agora. mercado é o lugar que tem mais pessoas inteligentes, os melhores salários. Tu encontra uns tipo, um psicopata, tipo, que nem eu, que a gente está Sim, conversando no grupo às sim, 2 da manhã falando de psicopata. volatilidade de alguma coisa. É, Pô, a nossa não, vida, pô, é um não tem negócio. gente boba, cara. Daí Se tu, tiver pô, tu acha coisa, que tu vai bobo vai ser ganhar você que vai fácil? acreditar, né? Tu acha que vai Pô, ganhar fácil? Pode ser, mas é, tem que brigar junto. Não não adianta. adianta. Pô, é que nem eu inventar de querer brigar com um lutador de UFC. Tenho 1,87, mas vou tomar um cacete. Mesmo que o cara tenha 1,50. Tipo, É, escolha a tua briga e esteja preparado para ela. exato. Isso é o mais importante. Pô, numa dessa, tipo, ontem, o mercado tava batendo para baixo. Você ia ser o guerreiro que ia entrar comprado? Porra, entendeu? Tipo, tem Sim, coisa rolando, sabe? Tipo, sim, tem que ter o mínimo de malícia. O caso de Loja exatamente. Renner aí recente, tipo, pô, o mercado não gostou do que fizeram lá, achou estranho aquilo, perde a confiança, aí tu vai falar, não, pô, eu confio na diretoria. Cara, enquanto o mercado tá desconfiando, você vai atravessar na frente do trem, então Daí tem uma volta, malícia. volta, volta, daí volta a questão do perfil operacional. Tem gente que vai falar, pô, lojas Renner é ótima e tal, mas mesmo dentro de uma carteira fundamentalista, esse controle do tamanho, ele tem que saber, pô, aumentou a Sim, volatilidade, diminui o tamanho. Por que teve muita venda em lojas Renner? Muito fundo continua com ela, mas teve que diminuir a exposição. E sim, todo mundo sabe que essa conta existe, que os caras vão ter que vender um pouco. O que o pessoal faz? Vai lá e vende. Isso para cima ou para exato. baixo. A própria alta da segunda-feira no mercado foi muito o VAR direcional que tinha a cara vendida em futuro. Foi futuro que levou. Depois daquele dia, o mercado, pô, caiu fedendo. Por quê? Porque não teve compra lá em cima. Levou, voltou. Pô, daí voltando para o mercado, tá, agora a gente está num patamar que agora é um patamar decisivo. Lá em cima não era. O movimento de sexta, que é mais ou menos do patamar que a gente está, na outra sexta que foi muito forte, entrou fluxo. Na segunda parte da tarde, na segunda da manhã, cara, foi uma estopada gigantesca de uma galera que estava vendida. Em compensação, não abriram um contrato novo nos futuros. Foi um movimento muito levado pelos futuros. Não abriu contrato novo, trocou de mão lá em cima. O cara estopou e o cara que começou o movimento foi o que vendeu lá em cima. E só Sim, que ele não seguiu comprando. Ele sim, vai comprar talvez nessa região. O range que a gente está agora do Ibovespa
é o range importante. Pô, perder a mínima de ontem e a mínima de hoje dá uma pesada já falando de mercado. Mas o mercado já mostrou que, por hora, não está pagando lá em cima. Ah, porque ele fez máximo. Pô, foi uma puta de uma estopada. Boa, eu acho que, João, tenho Foi, que ir. Às 7 cara, agora tem aula do Vitor. foi um papo legal. Papo legal, A gente falou orientador. bastante aí. E, cara, brigadão. Não tô vendo, não travou meu celular, não sei quem tá comentando. Agradecer aí quem assistiu, quem vai assistir depois. Qualquer dúvida de gestão de risco, enfim, mandem lá na Investify que eu respondo. Boa, isso. Algum alerta para amanhã, para essa semana? Semana tá meio estranha, né? Acho que só tem um PCE Sim, sexta-feira é sexta-feira. importante. E, cara, tem carnaval, né? Pô, é sempre uma merda. Eu não confesso que eu gosto sempre de me proteger. Eu contei sempre que uma vez não, eu já passei vários carnavais, tipo, assustado. Então, cuidado. Carnaval. Pô, carnaval é uma merda. Eu tava olhando. Pá, depois eu vou contar, vou mandar um áudio lá no grupo na Investify contando a história. Mas o do Covid foi. Não, por falar de novo, pô, do Covid foi bom. Do Covid foi bom porque, pô, tava do lado certo, mas teve um outro lá que, porra, não deu ruim, mas, pô, sábado e domingo foi Eu horrível. acho que 2021 não foi no carnaval, mas foi próximo, que foi o da guerra da Ucrânia. Foi no final de semana também. Foi de uma quinta para sexta. Sim, puta, esse Foi foi pouco foda. do Esse foi carnaval. foda. Foi na quinta-feira. Foi Me uma lembro. quinta-feira, foi final de janeiro, por Isso, aí. me lembro. Putz. Tava lá em. Pô, teve uma tarde. Puta, o índice. Foi uma cacetada, assim, de uma hora para outra. Sim, foi uma porrada aí. Foi de uma quinta para É, sexta. é isso aí. Foi na quinta para sexta. E aí decorreu o final de semana. Isso, eu lembro Segunda que, também pô, amanhã. eu tava ali em Balneário, tava em Juliana. E a gente ia fazer alguma coisa na sexta. Era quinta de noite, pô, tava aquele negócio do Twitter, vai invadir, não vai invadir. Eu, porra, fudeu, invadiu. Cara, E, pô, aí. cancela o que tinha para fazer na sexta-feira. Tem reunião da China dia 5/3, né? Tem essa. Isso, Na volta do isso. carnaval, a gente já volta com a possibilidade de volatilidade alta aí nos mercados. Então, quem vale aí se E o segura na mercado fica aberto lá fora, o pau comendo, então, até por isso, quem opera pesado, direcional, pô, tu tem que ter uma exposição lá fora, até para tu conseguir te proteger nessas horas que tá quebrando o negócio, e, pô, tu abre a boleta de madrugada, cara. Tem aula agora, Camila, do Vitor, 19 horas. Segunda aula do Vitor. Beleza, João, é isso. Valeu, Já não tem mais nenhum recado. só isso. Abraço aí. Valeu. Perguntaram aqui de Conga. Conga, sexta-feira, eu vou falar alguma coisa lá no vídeo. Vamos ver. Tarifas de Trump, cara, deu uma parada, Deu uma tá reflexiva, tranquila. isso aí continua, questão de volatilidade, vai continuar, vai para cima, vai para Só tem baixo. painho aí que às vezes rola alguma coisa. Não, painho voltou o É. Congresso, a gente tá com mais questão interna do que externa. Se o Congresso ficasse de férias, era melhor. É isso. Beleza. Valeu. Quinta-feira tem. Agora é quinta-feira, em vez de Isso, Insider com o João. quinta-feira vai ser uma live especial, já adianto. A gente não vai divulgar os detalhes agora, mas quinta-feira, às 7 horas, eu e o Egler, Investify Insider, vai ser muito bom. Já adianto. Fechou. Valeu, João. Abraço. Tchau. Valeu, galera. A gente se fala.